bem, doutora? Tudo Seja bom? bem-vinda ao nosso Obrigada. Tribuna Independente. Obrigada mais uma vez pelo convite. Quer dizer que crescer dói, doutora? Pode doer. Pode Pode doer, doer, não é? pode doer. Em que casos a gente mais vê a dor frequente nas crianças? Na verdade, não existe uma casuística específica ou aquela criança específica que vai ter dor. Pode ser no pequenininho, no alto, no magrinho, no gordinho, não tem uma especificidade. Pode acometer qualquer criança. Tá? Então, não tem uma coisa assim, naquele caso eu vou conseguir identificar exatamente qual criança vai ter a dor do crescimento. Agora, quais são as causas dessa dor? Existe um gatilho? Então, na verdade, não se sabe exatamente qual é a causa, existem algumas teorias. Uma das teorias é em relação ao crescimento ósseo e muscular, uma diferença entre o crescimento do osso e o crescimento do músculo, fazendo com que haja o estiramento e ocasionando dor. E a outra teoria é sobre a fadiga muscular, principalmente depois que as crianças fazem muitas atividades durante o dia, então pode ter essa dor à noite. Isso é exatamente a dor do crescimento. É a dor do crescimento. Vamos dizer assim, essa elasticidade de se esticar. Esse esticar, não tem nada comprovado, mas acredita-se que seja essa diferença entre o crescimento do osso, quer dizer, o osso cresce mais do que o músculo, que não acompanha, e aí pode dar dor. Existe uma idade para que essas dores apareçam? Ela acontece mais ou menos a partir dos 3 anos, podendo acometer até a adolescência, mais comum até os 10 anos. E pode acontecer com qualquer criança, independente de ser menino ou menina. É um tempo faz. longo, né? É um tempo longo. Tempo longo. Na verdade, assim, ela pode aparecer na primeira infância, a partir dos 3 anos, depois ela desaparece, aí ela volta lá por volta dos 8, 9 anos. Então, é mais ou menos, não tem uma periodicidade, ela é intermitente, então ela não é constante. E não tem um período específico que ela vai durar. Ela pode ir e voltar depois. Ela pode, por exemplo, aparecer aos 3, depois ela dá uma sumidinha, volta aos 5, 6. Isso, e mais assim ou vai. menos isso. E qual que é a parte do corpo que é mais acometida por essa dor? Existe essa? Existe. Geralmente é membros inferiores, na região anterior da perna, né? E coxa. Tá. E pode acontecer também na região dos braços. Mas o mais comum é membro inferior. Existe o período de dores, por exemplo, a parte mais do inverno, por exemplo, ou não? Não, ela não tem essa sazonalidade, mas ela tem um horário mais comum, que é de noite. Ela geralmente aparece à noite. Por quê? Exatamente porque ela está relacionada a essa questão da fadiga e a questão do crescimento. Então, depois do crescimento ósseo. Então, depois que a criança fez muitas atividades, ela chega à noite, ela tem essa dor. Então, é uma dor unilateral, normalmente, intermitente, e que pode acometer tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, e à noite, inclusive, fazendo a criança acordar durante a noite com dor. Ela está dormindo, ela acorda com dor. Olha que coisa. Ela pode acordar com dor. Eu sei que muitas das vezes a gente fala assim, meu filho e minha filha estão com dores. E às vezes não é relacionado à dor do crescimento. Como é que é feito o diagnóstico, já que ela aparece com 3 anos e aí a criança não sabe se expressar muito bem? Então, a dor do crescimento é uma dor benigna e é uma dor a gente geralmente é um diagnóstico de exclusão. É um diagnóstico eminentemente clínico, vai ser pela característica da dor. E aí é importante porque mesmo a criança de 3 anos, ela sabe identificar, assim. Ela sabe explicar. De uma forma mais infantil, lúdica, mas você tem que levar em consideração a queixa. O que acontece é que muitas vezes a gente não leva em consideração essa queixa da criança de 3 anos, achando que ela não sabe identificar o que ela não sabe dizer. Então, a criança vai relatar, sim, ela vai acordar com dor, ela vai falar que está com dor na perninha, ela pode, às vezes, não saber identificar muito bem, mas ela vai saber te dizer o que está acontecendo. E é importante os pais levarem em consideração isso, porque a criança, ela sabe dizer, ela sabe identificar. Só precisa ter um pouquinho de ausculta. Você precisa escutar seu filho, às vezes, nas queixas de dor. Porque muitas vezes a gente tem essa ideia de que a criança, ou ela inventa, ou ela não sabe dizer, ou ela fala porque ela ouviu alguém falar, ou ela fala porque ela não quer ir para a escola, alguma coisa assim. Mas a dor do crescimento é uma dor real, que acontece, dói bastante, como eu falei, pode até acordar. E geralmente o diagnóstico é clínico, é pela descrição e pelo tipo de dor. Ok. Aí
eu percebo que meu filho ou minha filha está com essas dores. Qual que é o primeiro passo? Eu já tenho que procurar um profissional? O ideal é procurar um pediatra ou até mesmo um endocrinologista, mas pode ser o pediatra, procurar o pediatra e orientar. A dor do crescimento é uma dor benigna, mas essas dores, dor na perna ou mesmo dor muscular, pode estar associada a outros tipos de doença. Tá. Então, é importante fazer alguns exames para descartar qualquer problema. Se não tratada... Porque, assim, alguns problemas, se não tratados, podem ser muito graves para a criança. Tá. A dor do crescimento não tem um tratamento específico. O tratamento é massagem, relaxar, às vezes, por último, analgésico. Não tem porque você não quer curar a dor do crescimento, você só quer aliviar os sintomas, Tá. né? Mas, e aí você precisa fazer o que a gente chama de diagnóstico diferencial. Então, você precisa diferenciá-la de outros problemas. Por exemplo, a artrite reumatoide pode dar dor, esse mesmo tipo de dor. Até uma leucemia pode dar esse tipo de dor. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação. Ou seja, identificar e saber que realmente que é uma dor benigna. Benigna do crescimento. Isso. E no caso, por exemplo, de eu ter identificado isso até com um profissional, vocês ensinam os tipos de massagem? A gente geralmente O que é bom? orienta. Remédios podem ser tomados Alguns nessas analgésicos. idades? Alguns analgésicos. Analgésico simples pode Em que dar. casos, por exemplo? Quando não melhora com massagem, quando não melhora com compressa, você pode fazer compressa também, compressa fria, né? Então, quando não melhora com essas medidas, aí faz o analgésico. Tá. Porque geralmente é uma dor que ela passa. Ela pode demorar um pouquinho, mas ela passa. Então, se você fizer uma massagem na batata da perna, que é o lugar mais comum, e mesmo fazer compressas frias na região, isso vai melhorar. Se não melhorar, você pode usar analgésico comum, como paracetamol, dipirona, alguma coisa assim. Dizem, né, assim, as pessoas mais antigas, a gente já está numa idade mais para lá do que para cá, dizem os antigos assim, olha, não pode mexer nesse lugar da criança porque vai estragar o crescimento da criança. Então, na coluna, principalmente, nas costas, uma região muito sensível. Eu posso massagear se a criança sentir dores? Calma, você vai responder daqui a pouquinho. Sim, sim. Muito bem, continuamos aqui conversando com a doutora Camila Novaes sobre as dores do crescimento. Eu falava aqui antes da nossa pausa sobre exatamente a questão dos antigos, né? As pessoas mais idosas falarem assim, olha, cuidado, não pode mexer nisso. A criança, não, né? Por exemplo, a coluna não podia mexer. Se a criança reclamar e a gente perceber que é uma dor do crescimento, a gente pode massagear? Quais os cuidados que a gente precisa ter? A gente pode massagear, eu acho que tem que ser uma massagem, não pode ser uma massagem muito vigorosa, tem que ser uma massagem delicada, que não ocasione desconforto na criança, mas pode massagear. Porque, na verdade, o que é a massagem? A massagem é relaxar o músculo. Tá. E é isso que a gente quer. A dor do crescimento, ou qualquer dor que a gente tenha, uma das coisas é porque o músculo fica retesado. Retraído, Exatamente. Então, a gente precisa ajudar a relaxar esse músculo. Então, fazer uma massagem com um creme hidratante, alguma coisa pode ajudar bastante. Agora, uma pergunta técnica, tá? Por exemplo, as crianças que reclamam muito dessas dores do crescimento, essas dores podem, por exemplo, atrapalhar a vida escolar da criança? Dificilmente. Dificilmente? Dificilmente, exatamente por ser uma dor benigna. É uma dor que, como ela é uma dor intermitente, ela não dura muito tempo. Ela vai durar, às vezes, 3, 4 dias, uma semana. Dificilmente atrapalha, porque ela não acontece durante o dia. Então, normalmente, não é para atrapalhar as atividades. Se começar a atrapalhar, desconfie que não é dor do crescimento. Agora, uma pergunta interessante, assim, por que tem crianças que não têm essas dores? Existe um porquê? Não tem Não como. tem um porquê. Mesmo não tem como identificar quem vai ter e não tem por que não ter. É uma predisposição da criança e não se sabe exatamente ao que está associado. Geralmente, crianças muito ativas geralmente têm um pouco mais de dor, porque criança que faz muita atividade, tudo, mas não tem um porquê uma criança vai ter. Eu não sei se meu filho vai ter dor de crescimento. Até agora ele não tem. Não teve. Não. E se a criança reclamar muito dessa dor, eu posso desconfiar que seja algo mais sério? Ou como que eu sei o limite de ser uma dor do crescimento e não ser? Então, a dor do crescimento é uma dor, como eu falei, intermitente, que não dura muito tempo, ela não vai durar mais de uma semana.
ela geralmente acontece à noite, ela passa ou espontaneamente ou com analgésico comum e não atrapalha a vida da criança. Se essa dor persistir por mais tempo, por mais de uma semana, 10 dias, um mês, começar a ter edema em articulação, inchaço nas articulações, inchaço na perna, desconfie que não pode não ser dor de crescimento. Por exemplo, que tipo de doença que pode ser confundida com essas dores? Só para a gente Fraturas. Fraturas. Fraturas, artrite reumatoide juvenil, Tá. a leucemia são Tá. algumas das doenças, algumas das coisas que podem ter como diagnóstico Deslocamento, de repente, deslocamento ou da uma articulação, distensão muscular. distensão muscular, deslocamento da articulação, Tá. até edemas articulares ou problemas da articulação, por exemplo, do joelho. Às vezes começa a dar dor, a criança identifica a dor como sendo na perna, mas a dor é, na verdade, no joelho. Então, às vezes, tem essa questão da identificação. Então, Ela pode se agravar, por exemplo, numa prática de exercícios físicos? Não Pode se agravar. Não, a dor de crescimento não se agrava. Por exemplo, fazer natação. Não, ela não. Pelo contrário, algumas atividades físicas, inclusive a natação, podem ajudar a diminuir a incidência das olha dores. só, tá vendo? Entendeu? Então, ela não se agrava com a atividade física, ela não se agrava, ela não tem nenhum fator agravante. Ela é uma dor benigna que vai aparecer e desaparecer e não vai trazer nenhuma consequência para a criança. Vamos às perguntas dos telespectadores? Todo mundo participando aqui junto com a gente no nosso WhatsApp. A Maria Helena Pontes, de Avaré, São Paulo, pergunta: doutora Camila, o meu filho sente essa dor que vocês estão falando. Ele estica as pernas e torce os pés e os dedos como se estivesse tendo uma cãibra. E eu sei que dói porque ele fica muito suado. Eu faço massagem. Ajuda. Falo também para ele ficar na ponta dos pés, pois muitas vezes melhora essa dor. Ela está fazendo certo? Ela tá, na verdade, aí pode ser também uma dor de cãibra, pode ser até cãibra Uma cãibra, mesmo, que é uma né? contratura muscular, mas a massagem ajuda e relaxa. Por que a ponta do pé ajuda? Porque, na verdade, quando você fica um pouco na ponta do pé, você relaxa um pouco a musculatura da panturrilha. Entendi. Então, é uma forma de você relaxar e esticar um pouco a panturrilha para esse músculo ficar mais relaxado. No caso aqui não é uma tendinite, não, né? Não. São essas dores São mesmo essas do dores crescimento. mesmo. A Simone Regina Souza, de Joinville, Santa Catarina, um abraço carinhoso a todos de Santa Catarina. Também temos uma grande audiência aí. Ela diz assim: doutora, quando as articulações das pernas doem na hora da educação física, significa dor do crescimento? Não. A dor do crescimento, ela não acontece durante a atividade física, ela acontece à noite, depois. Se você tem dor na articulação, precisa investigar, porque pode ser alguma coisa articular. A dor do crescimento, ela normalmente não atinge a articulação em si, ela não atinge tornozelo, joelho, ela é mais na região anterior da perna mesmo. Até porque a Simone está falando sobre educação física, creio que seja das escolas e geralmente não é muito intensa não nessa, é muito intenso. Então, idade, exatamente. Né? Se está acontecendo, precisa investigar essa articulação. A Rosilene Silva Ramos, de Recife, Pernambuco, ela pergunta o seguinte, ela diz: minha filha tem 5 anos e há 2 anos ela sente dores nos pés. Ela acorda à noite, inclusive, gritando, pedindo massagem e remédio para dor. Isso acontece quando ela faz alguma atividade que ela tem que ficar em pé durante muito tempo, ou corre, pula por mais de 2 horas. Quando chega à noite, as dores chegam também. Será que é mesmo dor do crescimento? Porque só dói quando ela faz caminhada, corre e pula. Então, talvez não seja necessariamente a dor do crescimento. A dor do crescimento, ela acontece mais em pé. Pode ser as duas coisas associadas, só que como ela fala que é bem associado a caminhadas, atividade física, e é mais um tipo específico de atividade, e sendo no pé, pode ser alguma sobrecarga mesmo na articulação de tornozelo. Aí precisa investigar. Olha, quero agradecer todas as participações aqui, mandar um abraço para Eliane de Minas Gerais. Obrigado pelo elogio aqui, viu, Eliane? Acabou o nosso tempo, mas quero agradecer sua presença aqui e quero passar os contatos: www.sulfit.com.br
Souleve com 2 L's, é isso, né? Isso. .net, é diferente. Tá aparecendo aqui no vídeo, bate uma fotinho para você poder entrar no site da clínica. É www.souleve com 2 L's.net. Os telefones para contato 11 50 96 5671 ou 50 96 5673. E o Instagram e Facebook são @Clínica Souleve com 2 L's. Falei certinho? Falou. Doutora Camila Novaes, obrigado pela sua presença. Vocês, foi mais muito uma incrível. vez. Obrigado por ter vindo, Obrigada. tá? Tomara que as crianças não tenham mais tantas dores do Com crescimento. certeza. Obrigado, viu? Nada, imagina.